Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de História, Língua Portuguesa e Matemática. E logo mais sai um vídeo especial em homenagem a vocês, crianças que eu tanto amo e adoro. Vamos começar por Língua Portuguesa aqui, nosso livrão amigão, né? Vamos primeiro fazer as correções das últimas atividades sobre verbos, das páginas 8 e 9, combinado? Então, assim, nós vamos fazer as correções e ter conteúdo. O conteúdo de hoje é pretérito perfeito e pretérito imperfeito e variação linguística, uso de tu. Então, primeiro vamos às correções da página 9, né? A 8 nós já fizemos juntos. Então, vamos lá. Número 1. Qual é a palavra intrusa em cada um desses grupos de palavras? Agarrou, beijou, amou ou pesará? Pesará, né? Ó, agarrou, beijou e amou, elas estão todas no mesmo tempo verbal. Vocês percebam que pesará não está. Então, vamos sublinhar aqui a palavra pesará. Ganhou, amará, amarei, amarão. Qual que é a palavra intrusa? Ganhou, né? Ó. Vocês percebam que, ó, amará, amarei e amarão estão todas são todas do verbo amar. Pisa, erramos, pensa, correu, come, andamos. A palavra intrusa é correu. Aqui é parecido com o verbo, com a, ó. Todos os tempos verbais estão no presente, ó. Pisa, erramos, pensa, come, andamos. Correu está no passado. Acerto, chamarei, falamos, responde, pergunta. A palavra intrusa aqui é chamarei. Por quê? Porque é ela que está no tempo diferente, né? Porque essas palavras são intrusas, o que eu acabei de falar. O tempo verbal está diferente. Dois. Para cada cena, escolha e anote um verbo que indica a ação praticada pelos personagens. Depois, escreva uma frase usando o tempo verbal no passado. Então, nós temos aqui os tempos verbais. Os verbos tocar, passear, comer, conversar, tricotar e cantar. Então, que ação nós temos aqui? Passear. E que frase vocês podem criar? Vocês podem criar a frase que vocês quiserem, né? Passear. Lembrando que a frase tem que estar no passado. Então, aqui, ó, eu vou até colocar individual, que eu vou ler a de cada um. Não vou dar a minha opinião, porque cada um vai ter a sua. Agora, ao lado, que ação que vocês veem aqui? Comer. Lembrando que a frase vocês têm que fazer no passado. Individual. E por último, qual que é a ação aqui que essa moça está fazendo? Cantar. Lembrando que a frase que vocês têm que criar tem que ser no passado. Individual. Que tempo verbal você escolheu para descrever as ações da cena? Explique a sua escolha. Então, isso vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Vocês podem contar para mim na live. E agora nós vamos para o nosso conteúdo de língua portuguesa. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito, da página 10. E variação linguística, uso de tu, da página 11 e 12. Então, vamos lá. O tempo passado, também chamado de pretérito, não ocorre de uma única forma. Você vai estudar duas formas de indicar o tempo passado.
pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Quando a gente fala pretéritos, a gente está se referindo ao passado. Então vamos lá. Uma lágrima de chá deslizou suavemente pela fronte do Sr. Bully, enquanto observava a pequena luz de vida que aos poucos desaparecia dos caquinhos de porcelana. Pessoal, essas formas verbais indicam que tempo? Presente, passado, pretérito ou futuro? Pretérito, né? Então é o passado. B. Qual forma verbal indica uma ação que começou e foi concluída? É a palavra deslizou, observava ou desaparecia? Uma ação que começou e foi concluída. Deslizou. Observava, ela está observando, né? Ela continua. E desaparecia, ela desapareceu. Deslizou. C. Quais formas verbais indicam ações que ocorreram durante um período de tempo? Deslizou, observava ou desaparecia? Observava, né? Porque ela aconteceu num período de tempo e desaparecia. O tempo verbal passado pode indicar uma ação iniciada e concluída, ou pode indicar ações rotineiras ocorridas. Perceba os exemplos. O gato pulou na mesa, pretérito perfeito. Ação iniciada e concluída no passado. Então, o gato pulou. Então, ele finalizou. Ó, a própria palavra finalizou é um pretérito perfeito. É um passado perfeito. Ação iniciada e concluída. Deslizou. Finalizou a história. O gato sempre pulava na mesa após o café da tarde. Pretérito imperfeito. Por que pretérito imperfeito? Porque é uma ação habitual no passado. Então ele pulava, né? Uma situação que acontecia. Quando ele pula, quando a gente fala pulou, aconteceu e acabou. Então é isso. Essas atividades eu fiz junto com vocês porque se trata de um conteúdo mais complexo. Então vocês vão fazer as atividades, na verdade, das páginas 11 e 12 sobre a variação linguística. Mas antes eu vou ler com vocês aqui o que é para fazer. Então vamos lá. Variação linguística, uso da palavra tu, né, do pronome. Relembre os pronomes pessoais que indicam as pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu, no plural, nós. Segunda pessoa, tu, no plural, vós. Terceira pessoa, ele e ela, no plural, eles e elas. 2. Releia esta fala da xícara. Ó sim, então não sou diferente dos copos de vidro grosseiro que as crianças usam para beber. Escuta, filósofo, serei franca contigo, tu tens inveja. Então, o que vocês têm que fazer? Anotar no quadro as formas verbais desse trecho de acordo com o pronome pessoal correspondente. Então, vocês vão anotar eu, né, tu, ele, com o que aparece aqui. B, completar as frases escolhendo uma das opções entre parênteses. Página 12. No Brasil, em geral, costuma-se usar você, vocês para a segunda pessoa no lugar de tu e vós. Contudo, em Santa Catarina, local em que o autor do apólogo mora, ainda é comum o uso de tu. Nós também vimos o uso de tu lá no volume 3, numa historinha, lembra? No Uruguaiano, uma coisa assim que ele usa tu. Em Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Paraná, as pessoas usam bastante o tu em vez do você. O uso típico de um lugar ou de uma região dá-se o nome de variedade linguística regional. O pronome você, embora se refira à pessoa com quem se fala, exige que o verbo seja conjugado na terceira pessoa. Veja os exemplos. Você conhece essa história? Vocês conhecem essa história? Então percebam que precisa ter uma variação. 3 vocês vão fazer. Então, as atividades das páginas 11 e 12 são sobre a variação linguística do uso de tu.
Combinado? Então, as primeiras atividades de hoje são páginas 11 e 12 de língua portuguesa. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de matemática. Vou colocar o tiquezinho aqui, que é o nosso próximo conteúdo. Depois que fizermos as correções, vamos aqui para a filipetinha amarela, onde a gente vai conhecer, ó, o tempo e as frações. Mas voltando aqui um pouco na página 9, a aluna Sara falou para mim que conseguiu fazer o trava-língua, farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia em 8 segundos. Parabéns, hein, Sara? Então, pessoal, quem for aí chegando nessa parte da lição aqui na página 9 e quiser fazer o trava-língua comigo nas lives, eu tô esperando vocês. Vocês também podem pedir pro papai ou pra mamãe filmarem vocês fazendo trava-língua, postar nas redes sociais e marcar o Colégio Luzia Vila no Instagram, no Facebook, tá bom? Então, vamos dar sequência. Matemática, páginas 10, 11 e 12 são as lições, né? O conteúdo e as atividades de hoje. Então, vamos lá. O tempo e as frações. Você sabia que dizer as horas na Espanha é diferente de como dizemos aqui no Brasil? Observe como os espanhóis leem as horas representadas a seguir. Então, aqui são 6h15 ou 18h15, que a gente já aprendeu. São lá 6h15. São 6h15 ou 6 horas e 15 minutos. Nessa situação, a expressão 1/4 é usada para indicar os 15 minutos. Acompanhe, vamos lá, olha o raciocínio dos espanhóis. 1 hora tem 60 minutos. 1/4 de 1 hora é igual a 60 minutos dividido por 4, igual a 15 minutos. Logo, eles falam, são 6 horas e 1/4 de hora. Relacionando as horas com as frações, temos, ó, 1 hora. Nós temos aqui, ó, meio-dia e 15, 1/4, 15 minutos. Aqui nós temos meio-dia e meia, 1/2, 30 minutos. Aqui nós temos 3/4, 45 minutos, são meio-dia e 45. E aqui nós temos 4/4, que são os 60 minutos. Para ajudar aí nesse conteúdo, aí vocês entenderem um pouco melhor sobre o tempo e as frações, nós temos atividades das páginas 11 e 12 para vocês fazerem. Eu vou fazer a número 1 com vocês, então vamos lá? A aula de capoeira de Marcelo começa faltando 1/4 de hora para as 16. Represente no relógio a seguir que horário começa essa aula. Então, nós temos aqui uma ajuda. Se a aula de capoeira dura 1h30, a que horas termina essa hora? Então, nós temos duas atividades. Nós temos que, primeiro, mostrar no relógio que horas começa essa aula, né? Que a gente já sabe que é 1/4 de hora para as 16, então a gente já sabe que é às 3h45. Então, nós vamos aqui, o relógio pequeno entre o 3 e o 4 e o grande no 45, porque a gente sabe que aqui, ó, 45 minutos é 1/4 de hora. E aí, vocês vão fazer aqui nesse espaço, que vocês estão vendo aqui o meu, se a aula de capoeira dura 1h30, a que horas termina essa aula? Então, é isso que vocês vão fazer nas atividades daí a seguir. Eu fiz a número 1 com vocês, né, a primeira parte, e vocês vão fazer as demais atividades. Completar a número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, tudo isso. Na próxima videoaula corrigiremos juntos, combinado? Agora, para finalizar a aula de hoje, nós vamos para o nosso conteúdo de história. No nosso conteúdo de história de hoje, nós vamos corrigir as atividades sobre a produção de mercadoria no passado e no presente, as formas de produção em diferentes tempos, que é todo assunto da história da industrialização. Então, vamos lá. Número 1. Analise as imagens e relacione a matéria-prima com o produto em que é utilizada.
O ovo, a gente usa o ovo para fazer bolo. O cimento, a gente usa para construir casa. O tomate, a gente usa na fabricação de molho de tomate. E o algodão para fazer roupa. Então, essa é a industrialização, tá vendo? Plantam os tomates, criam as galinhas, plantam o algodão, colhem, e isso é a parte da industrialização. 2. Use as letras PA para identificar as características da produção artesanal e PM para identificar as características da produção mecanizada. Então, vamos lá, juntos. Cada produto criado é diferente um do outro. PA é a produção artesanal, porque um artesão não tinha necessidade de fazer 2, 3 roupas iguais. Grandes quantidades de produtos são fabricadas, PM, produção mecanizada. Os produtos fabricados têm o mesmo padrão, produção mecanizada. A produção é feita em pequena quantidade, produção artesanal. Explorando os documentos. Conforme a leitura da imagem, responda as questões. Que produtos estão sendo fabricados? Essa é fácil, né? Calçados. Ou sapatos, vocês fiquem à vontade. 2. Os produtos representados são feitos de forma artesanal ou mecanizada, ou seja, com o auxílio de máquinas. Explique a sua resposta. Bom, eu apenas vou dizer que é de forma artesanal. E a justificativa vai de vocês. Eu vou ler depois a de todo mundo. Finalizamos as correções de história. Nós vamos para o nosso conteúdo novo, que é o surgimento das fábricas. Vamos ler juntos? Então vamos. Conforme você estudou anteriormente, há 300 anos não havia fábricas. Essas organizações surgiram a partir de 1750 na Inglaterra e causaram grandes mudanças em como as pessoas trabalhavam e viviam. Na época, ocorreu um grande desenvolvimento de tecnologias. Foram criadas máquinas a vapor para serem usadas na produção de mercadorias nas fábricas. O uso de máquinas aumentou a produção e a tornou muito mais rápida. E aqui, ó, vocês podem ver um grande esquema. Antes de ler o esquema, eu vou terminar de ler o texto. As fábricas eram instaladas nas cidades, o que ocasionou o crescimento urbano, pois eram necessários trabalhadores para operar as máquinas. Essas pessoas geralmente vinham do campo. Todo esse conjunto de acontecimentos recebeu o nome de Revolução Industrial, porque mudou completamente a vida das pessoas daquele período. Essa ilustração representa como era uma fábrica deste período. Então, tem duas informações aqui. Revolução, mudança, transformação em algo, por exemplo, na sociedade. E mecanismo, conjunto de peças que possibilita o funcionamento de uma máquina. Agora, nós vamos ler passo a passo a ilustração dessa fábrica. Vamos lá? O carvão era queimado e o calor aquecia a água na caldeira. Isso gerava muita fumaça e vapor d'água. Abaixo, o carvão era a matéria-prima usada para gerar a energia, movimentar as máquinas. Aí daqui a gente vai, um mecanismo, aqui, um mecanismo a vapor da água movia os teares que produziam tecidos. Depois, as primeiras fábricas e máquinas mecânicas produziam tecidos. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nas fábricas por aproximadamente 16 horas por dia. Essas pessoas operavam as máquinas e por isso eram chamadas de operários. Geralmente trabalhavam com uma função específica e conheciam somente uma parte da produção, pois não participavam de todas as etapas da criação da mercadoria. Aqui, tá vendo? As matérias-primas, como o algodão e a lã para confeccionar os tecidos eram compradas pelos donos das fábricas em grande quantidade e ficavam estocadas. E todas as máquinas e também a fábrica pertencia a uma só pessoa. Então, tudo isso pertencia a uma só pessoa.
Os trabalhadores e o tempo do relógio. Vamos ler. Com o surgimento das fábricas, o relógio se tornou um objeto bastante utilizado. Os relógios eram importantes para organizar a rotina de trabalho dos operários, pois o tempo de trabalho e o de descanso eram controlados pelos donos das fábricas. Conheça as transformações ocorridas na Inglaterra a partir de 1750 quanto ao modo de vida dos operários que trabalhavam em fábricas de tecidos. A primeira imagem. Antes do surgimento das fábricas, as pessoas trabalhavam em casa ou em oficinas e definiam o tempo que trabalhariam na produção dos objetos. Depois de vender os produtos, esses trabalhadores ficavam com o valor cobrado. Com o surgimento das fábricas, os operários passaram a receber um salário pela função que realizavam. O dono da fábrica pagava de acordo com o tempo trabalhado pelo operário e definia o tempo de trabalho e o valor do salário. Dessa forma, a contagem do tempo era muito importante para os trabalhadores e donos da fábrica. Os operários moravam em casas com pouca ventilação e iluminação, em bairros próximos à fábrica onde trabalhavam. Com o salário que recebiam, não podiam pagar por uma moradia mais confortável. A poluição do ar causada pelas fábricas provocava doenças em muitas pessoas. Saiba mais. É de 1335 o registro do primeiro relógio mecânico de que se tem notícia. A partir de 1600, muitos relógios foram colocados no alto de torres e de igrejas de cidades inglesas para a população não perder a hora. Algum tempo depois, surgiram os relógios de bolso, mas como eram muito caros, nem todas as pessoas podiam comprá-los. Os relógios de bolso se tornaram populares há cerca de 200 anos. Contudo, atualmente é muito raro encontrar pessoas que usam esse tipo de relógio. No passado, ter um relógio era símbolo de riqueza e de uma boa posição na sociedade. Então, aqui nós temos um relógio de bolso utilizado há mais de 150 anos nos Estados Unidos e o relógio de uma das torres da Catedral de St. Paul, em Londres, na Inglaterra. Outros olhares. Em algumas sociedades não industrializadas, ou seja, em que não há fábricas, o tempo é medido de forma diferente. É percebido por meio da observação da natureza e as tarefas diárias são organizadas conforme as mudanças naturais do decorrer do dia, como o nascer e o pôr do sol. No passado, em Madagascar, meia hora equivalia a um cozimento de arroz, enquanto um momentinho era o mesmo que um fritar de gafanhoto. Madagascar é um país do continente africano. Fiquem ligados que nós vamos estudar aí sobre o continente africano logo mais. E para ajudar aqui vocês, nós temos atividades e uma atividade extra. Vou até pegar aqui, ó. Nós temos explorando os documentos que vocês vão fazer e aqui na atividades, a número 2, ó, eu vou ler. No caderno, na folha, faça um curto resumo sobre a Revolução Industrial. Para essa produção escrita, crie algumas ilustrações e use as palavras que você destacou da atividade anterior. Então, pessoal, vocês vão pegar aquela folha extra, escrever o nome de vocês, 4º ano, professora Letícia, História, página 11, atividade 2. É um texto com as palavras de vocês sobre a Revolução Industrial. Para isso, vocês vão reler os textos, vão fazer as atividades das páginas 10, da página 11, tudo aí para ajudar. Eu quero um texto de até 10 linhas, hein? E eu quero que vocês escrevam outubro de 2020. Finalizamos as atividades de hoje. Aproveitem o feriado. Até a volta, 4º ano. Tchau!